working for years, have no money. Suddenly luck and smile alone. Bom, pessoal, hoje vamos abordar o modelo mais relevante de sociedades empresárias que temos, sociedades anônimas. Vamos aí tratar dos elementos nucleares, sua regulação, natureza, denominação, capital, os tipos que existem, responsabilidade dos acionistas, órgãos, administração, deliberação, dividendos, publicização, transferibilidade, retirada, falecimento e regime de tributação. Nós vamos abordar esses últimos pontos aqui de uma maneira muito rápida, tá? Porque mais para frente no curso nós olharemos em detalhes como é que funciona isso, e nesses detalhes nós abordaremos principalmente o caso das SAs, né? Das sociedades anônimas, porque é onde a matéria é mais fecunda, ok? Então vamos lá. Os elementos principais, tá? Primeiro eu tenho um esquema aqui que eu costumo apresentar, que é o seguinte. Existem 5 elementos nucleares, tá? Que ocorrem ao redor do mundo, aí, em todas as sociedades que existem internacionalmente, bem como nacionalmente. Mas tratando-se de sociedade empresária, essas características estão sempre presentes, que demonstram uma certa convergência de modelos, né, para uma unidade. Então, o que a gente tem de mais interessante, tá? Primeiro que em todos os sistemas jurídicos, né, que a gente fala de sociedades empresárias e especialmente modelo anônimo, a gente vê uma segregação entre a personalidade jurídica, né, a personalidade da pessoa jurídica, da sociedade, e a personalidade dos sócios e dos administradores. Então, a sociedade aqui, representada pela fabricazinha, é um ente apartado. Depois, né, então a gente cria esse ente, né, reconhece o poder desse ente no ordenamento jurídico, e daí o que a gente faz com ele? A gente coloca dinheiro nele e, para ele ser bem gerido, a gente precisa de uma administração. Então a gente faz uma centralização da administração, né, uma característica muito importante, justamente porque os acionistas são muito numerosos e eles não têm condições de arcar com toda a gestão do dia a dia da empresa. Então a gente tem a centralização da administração. O terceiro elemento é o controle residual pelos acionistas. Então os acionistas, a gente cria esse ente, os acionistas conferem o dinheiro para formar o capital, os acionistas também indicam os administradores para gerir o dia a dia dela, e eles ficam lá com o controle residual. A gente vai ver futuramente que as deliberações, as mais importantes, são tomadas sempre no âmbito de uma Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, em que os acionistas vão deliberar aí as questões mais relevantes da sociedade. Já os administradores, né, eles vão ficar responsáveis aí pelo dia a dia e por questões mais estratégicas no caso do Conselho de Administração. Então, a gente tem uma personalidade jurídica, a gente tem centralização da administração, temos o controle residual e temos a limitação de responsabilidade também, que é muito importante. A gente viu no histórico ali das sociedades empresárias que esse foi um instituto muito importante, um mecanismo muito relevante para estimular, né, que os acionistas aportassem os valores e investissem nas empresas que estavam sendo formadas. Então, a limitação de responsabilidade aqui é tanto do acionista quanto do administrador. O administrador não responde por qualquer ato que ele praticar na administração e o acionista não responde pelas dívidas da sociedade. E um quinto ponto é a transferibilidade, né? Os acionistas eles podem transferir os seus papéis, as suas ações, seus valores imobiliários livremente, especialmente em se tratando de uma companhia aberta, né, de uma sociedade anônima aberta. Numa fechada isso pode ser mais difícil, mas em se tratando de uma sociedade anônima aberta, eles podem transferir ali pela bolsa de valores sem muita dificuldade no próprio celular a qualquer momento, né, desde que a bolsa esteja aberta. E essa transferibilidade, de certo modo, ela cria todo um mercado investidor, e esse mercado investidor gera liquidez. Então, qualquer um pode comprar e vender a todo momento, e a liquidez é muito importante, porque acaba possibilitando diversos negócios, alocação inteligente de recursos. Então, os acionistas que são bons, eles sempre vão alocar os seus recursos nos melhores negócios, e isso vai tornar com que eles tenham mais dinheiro, e assim eles possam continuar investindo nos melhores negócios, e com isso a própria sociedade como um todo, né, a humanidade vai se desenvolvendo em torno dessas invenções e inovações que permeiam as atividades sociais de uma sociedade anônima. Então, assim, sobre elementos nucleares, é isso. A gente tem a personalidade jurídica, temos a centralização da administração, o controle residual pelos acionistas, a limitação de responsabilidade tanto dos acionistas quanto dos administradores e a transferibilidade dos títulos, né, os valores imobiliários dos acionistas de uma maneira mais livre. E como é que são reguladas as sociedades anônimas? Elas são reguladas especialmente na Lei 6.404 de 76, é uma lei muito festejada, uma lei importantíssima, né, a Lei das SA, foi elaborada ela por Lamy Filho e Bulhões Pedreira, e esses dois tiveram uma visão naquela época, né, de já antever, com quase 50 anos de história que tem essa lei, vários dos problemas que ainda são atuais. Tá? Então é muito interessante mesmo essa lei, é uma lei completa, uma lei importante,
inclusive serve de modelo para muitos dos assuntos que a gente tem com as outras as sociedades. É claro que a gente não pode simplesmente usar ela, mas ela serve aí de base, se não for uma aplicação analógica, quando possível, claro, mas também de uma questão quase pedagógica, assim, de aprender melhor a natureza e os conceitos que são relativos às sociedades empresárias. Então, quando a gente está falando de sociedade anônima aberta, a gente já tem regulação pela CVM e pela B3. A CVM, que é uma agência reguladora do Estado, e a B3, que é uma autorreguladora, né? A Bolsa de Valores e Mercadorias aí de balcão. A natureza das sociedades anônimas, tá? Ela é caracterizada pela empresariabilidade, então ela sempre vai ser uma sociedade empresária. A gente vê que, salvo exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. E em se tratando de sociedade por ações, né, independentemente do seu objeto, ela sempre será empresária. Então ela é marcada por esse caráter aí da empresariabilidade. E sempre será, portanto, também uma sociedade de capital. A gente viu que é uma sociedade em que a pessoa dos sócios não é relevante, a rigor, tá? Porque tem sociedades anônimas circunstancialmente de pessoas, como se pode ver hoje na jurisprudência brasileira. Então, sociedades familiares que utilizam o sistema das sociedades anônimas, né? Sociedades em que a pessoa dos sócios realmente é relevante naquela circunstância, mas, via de regra, né, elas são, por definição, sociedades empresárias e sociedade de capital, independentemente do seu objeto. A denominação das sociedades anônimas funciona da seguinte forma. Aqui no artigo 3º, a gente vê que será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final. Então não pode finalizar aí com companhia, né? Pode até começar, mas não terminar. Portanto, são basicamente companhia ou sociedade anônima. O nome do fundador pode figurar na denominação social, quando ele for uma pessoa muito relevante. A proteção da denominação também é prevista aqui no parágrafo 3º do artigo 3º. Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, existirá a prejudicada o direito de requerer a modificação por via administrativa em juízo e demandar as perdas e danos resultantes. E, diferentemente dos demais modelos, o artigo 1160 do Código Civil agora prevê que a sociedade anônima opera, né, daquela mesma maneira, a sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente, facultada a designação do objeto social. Então aqui, no caso da sociedade anônima, a designação do objeto é uma faculdade. Sobre o capital. Capital a gente tem previsto no artigo 5º da Lei das SA, o Estatuto da Companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda corrente nacional. Então, esse capital não pode ser alterado de qualquer maneira, né? Ele não pode ser modificado a qualquer tempo e por mera vontade. Ele tem que observar alguns preceitos. Nós vamos examinar isso também numa aula com maior detalhe. E esse capital será dividido em ações, que podem ser ações ordinárias, ações preferenciais ou ações de fruição. Também vamos analisar isso mais à frente. É interessante porque na sociedade anônima a gente tem uma maior facilidade de emitir valores mobiliários, né? Sejam ações, sejam debêntures, sejam bônus de subscrição. Isso fica muito mais fácil de emitir nas SA. Inclusive, se discute se poderia uma limitada negociar debêntures. Mas isso é um problema para outro momento. Os tipos. Então, esse é um ponto que eu vou me ater um pouquinho mais nessa aula. Tem vários tipos de SA. Tem a SA aberta, a SA fechada, a simplificada e a do futebol. Esses tipos estão regulados no artigo 4º, que diz o seguinte: para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Então, não necessariamente ela precisa estar com os seus valores mobiliários, suas ações, seus papéis circulando na bolsa. Então, a sociedade anônima aberta é caracterizada por ter esses valores mobiliários admitidos à negociação no mercado, e a sociedade anônima fechada tem esses valores mobiliários não admitidos. Essa é a principal diferença entre ambos os modelos. Tem diversas críticas doutrinárias a esse respeito. Não nos cabe aprofundar aqui agora, mas é uma matéria bastante debatida. A SA simplificada é uma SA que já vinha se desenvolvendo ao longo do tempo, mas ela ficou mais forte agora com o Marco Legal das Startups, que acabou se tornando aí a Lei Complementar 182 de 2021. Esta lei aqui, o Marco Legal das Startups, que previu aí o primeiro enquadramento das startups, mas também instrumentos de inovação, fomento à pesquisa, sandbox regulatório, diversos pontos aí.
e dentre eles fez uma alteração na lei das SA, no artigo 294, que é bem marcante. Ela cria aqui dois tipos de sociedade de médio porte, médio e pequeno porte. Né? Então, sociedade que tiver um faturamento, uma receita bruta anual inferior a 78 milhões, ela pode fazer publicações eletrônicas, pode ter livros substituídos por registros mecanizados ou eletrônicos. Não, é claro que isso aqui não vai se aplicar se ela for controladora ou filiada de um grupo de dentro de um grupo de sociedade. E um ponto bem marcante é a distribuição de dividendos. Né? Eles podem ser livremente estabelecidos pela Assembleia Geral, desde que não prejudiquem os dividendos fixos ou mínimos dos preferencialistas. E depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um ponto bem polêmico. Também se previu que um ato do Ministério da Economia seria elaborado com relação às publicações, e daí houve efetivamente essa portaria do Ministério da Economia, que possibilita aí a publicação no SPED, né, no Central de Balanços do SPED, sem taxas. E é bem interessante porque vocês podem olhar aqui entrando, se a gente for no Google e digitar Central de Balanço, vai aparecer aqui esse mesmo site. E a gente pode fazer uma consulta avançada aqui, por exemplo, em 2024. Eu quero pegar os tipos aí de Assembleia Geral Ordinária. E daí eu tenho vários modelos aqui que eu posso visualizar. Então, vamos pegando os PDFs aqui, a gente vai analisando. Então eu tenho já umas minutas aí de Assembleia Geral Ordinária que eu posso me basear. Aqui vocês conseguem pegar várias minutas de todo o país. Olha que interessante. E daí não tem só Assembleia Geral Ordinária, tem demonstrações financeiras, tem balanço patrimonial, tem Assembleia Geral Extraordinária, dentre outros aqui, a acumulação das duas em uma só, Assembleia Especial, Assembleia Geral de Subscrição, ata de reunião de diretoria, Conselho da Administração, enfim, são várias publicações que vocês podem achar aqui, é só não colocar nenhum nome de empresa que vocês conseguem, aqui, por exemplo, tem muitos, não para, isso tudo de 2024, tudo super atualizado, para que vocês consigam pegar bons modelos aí para elaborar seus próprios instrumentos. Então isso, né, tratando-se de um faturamento inferior a 78 milhões. Se o faturamento for inferior a 500 milhões, a gente aplica aqui o 294A, que é 294, então é aquele de 78 milhões, aqui os comentários que eu tinha feito antes. 294A é permitido dispensar ou modular, né, a questão do Conselho Fiscal, obrigatoriedade de instalação do Conselho Fiscal, intermediação financeira intermediação por instituição financeira em ofertas públicas, a questão do dividendo obrigatório e a realização das publicações ordenadas na lei. Então, ele até descreve ali o que ele considera companhia de menor porte, né, que tiver receita bruta inferior a 500 milhões, bem como estávamos abordando aqui no nosso esqueminha. E a CVM ficou encarregada de regulamentar condições facilitadas para que essas companhias abertas de menor porte fizessem lançamento de valores mobiliários, se inscrevessem e tal. No caso, ela fez uma questão de publicações ordenadas na lei, ela simplificou ali as publicações e deixou fazer a publicação via sistema empresas.net. Então, basicamente é isso, uma resolução bem curtinha. Então, sobre sociedades anônimas simplificadas, isso. Há também a Sociedade Anônima do Futebol, que foi regulada aí recentemente pela Lei 14.193 de 2021, institui a Sociedade Anônima de Futebol. Ela é um pouquinho diferente dos outros formatos, tem diversas questões, né, inclusive um parecer de orientação 41 de 2023 da própria CVM sobre isso, e tem toda uma questão de governança, de formação do capital, de instrumentos para investimento, né, o poder de controle ali, instrumentos para investimento, né, acesso ao mercado de capitais, distribuições públicas, debentures FUT, crowdfunding de investimento, tudo isso voltado aí para as sociedades anônimas do futebol. Sobre a responsabilidade, os sócios respondem apenas pelo preço de emissão, né, das ações subscritas ou adquiridas. Então, se a gente for lá para o artigo 1º, veja a importância desse artigo, né, o 1º da lei, a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Lembrando que numa sociedade sempre tem a chamada de capital, os acionistas então subscrevem as ações que eles têm interesse em comprar, em adquirir. Então a subscrição é uma espécie de promessa de que o acionista irá pagar pelo valor daquelas ações no momento próprio.
E depois ocorre a integralização, que é o ato de efetivamente pagar, né, transferir esses valores, esses recursos para a companhia. Então, a primeira forma de responsabilidade dos acionistas é por esse preço de emissão. Já é bem melhor do que na sociedade limitada, porque aqui cada um responde pelo seu próprio ação subscrita e não pelo capital a integralizar, que é mais amplo na sociedade limitada. Então, o sócio fica mais exposto do que o acionista. Pela avaliação dos bens, né, o subscritor responde com culpa ou dolo aí pelos danos causados na avaliação dos bens, e ainda aquele que transferiu os bens, né, subscreveu o capital e transferiu bens para a formação do capital, possui a responsabilidade idêntica à do vendedor. Isso implica que, enfim, ele vai responder por evicção, vícios redibitórios, construtivos, se for um imóvel, alguma coisa do tipo, passivos ocultos, contingências, se for uma outra empresa, irregularidade na gestão anterior, obrigações ainda pendentes, fraude ao dolo, desconformidade de compliance, tudo isso o vendedor vai responder, é claro, se isso não tiver sido regulado de maneira diferente na subscrição ou no próprio contrato. E quando se tratar de crédito, ele responde pela solvência do devedor. Então nós vamos ter uma aula específica sobre esse ponto, aí comparando nas sociedades contratuais e na sociedade anônima, mas aqui já fica uma prévia para vocês. Os órgãos principais da sociedade anônima são a Assembleia, né, que é onde os sócios se reúnem para deliberar sobre as questões mais relevantes, geralmente estruturais. O Conselho de Administração, que é um meio termo entre a diretoria e a Assembleia, é onde os conselheiros vão deliberar vão não só supervisionar a gestão, né, a diretoria, mas também vão deliberar sobre as questões mais estratégicas. Finalmente, a diretoria, que vai ser responsável pelo dia a dia da sociedade, da gestão da sociedade, e também pela representação orgânica da sociedade, ela que vai assinar os contratos, que vai figurar em juízo ali, representando a sociedade e tal. E o Conselho Fiscal, que aqui vai ocorrer sempre, né, ele existe, só que o funcionamento dele pode ser permanente ou não. Aqui no código do IBGC, na 6ª edição, já tem um esqueminha assim, dessa estrutura. Então, os sócios se reúnem em Assembleia Geral, eles que vão eleger o Conselho Fiscal, vão eleger o Conselho de Administração, o Conselho de Administração elege a diretoria pode aí ser composta por várias diretorias, diretor financeiro, diretor executivo, né, o CEO, o CFO, o diretor de tecnologia, CTO, diretor de marketing, CMO, enfim, várias diretorias aí, justamente para evitar a responsabilização solidária de todos os diretores. Cada um fica no seu quadrado, vamos chamar assim. E também tem comitês de apoio ao Conselho de Administração, né, comitês de assessoramento, comitê de auditoria independente, que geralmente é contratada e trabalha aí com o comitê de auditoria. Enfim, né, é interessante vocês notarem que há uma certa hierarquia, né, os sócios são lá os que têm aquele controle residual, e eles centralizam a gestão aqui nesses órgãos de baixo. Então eles indicam os conselheiros e os conselheiros indicam os diretores. Esses conselheiros podem ser destituídos a qualquer momento, sem ter que ter justa causa, e os diretores também. Então, a qualquer momento, eles chamam de ad nutum, né? Por mera vontade, os conselheiros podem ser destituídos pelos sócios e os diretores podem ser destituídos pelos conselheiros de administração. Então, quando a gente estiver falando de uma sociedade anônima aberta, o conselho de administração ele deve sempre estar presente. Então, as companhias abertas e de capital autorizado terão obrigatoriamente conselho de administração. E nós vamos examinar em aulas futuras como é que funciona o conselho de administração, como é que funciona a Assembleia Geral, como é que funciona a diretoria no detalhe. Então não vou me aprofundar aqui, mas a administração aí é composta por esses dois órgãos. Né? Quando for companhia fechada não é necessário, é facultativo ter conselho de administração, mas sendo companhia aberta ou companhia com capital autorizado e sociedade de economia mista tem que ter conselho de administração. Diretoria sempre haverá. Tem o órgão de deliberação que é as assembleias, que é onde os acionistas então vão se reunir para tratar das mais relevantes matérias da sociedade. Então, aqui no 122 a gente vê competências privativas da Assembleia, reformar o estatuto, eleger os administradores e fiscais, tomar as contas dos administradores, autorizar a emissão de debêntures, suspender exercício de direitos de acionistas, avaliação de bens, reorganização societária, dissolução, enfim, diversos pontos aí bem importantes. Só para lembrar, tudo isso aqui nós vamos examinar com maior calma no futuro, em aulas futuras. Tá aqui para mostrar para vocês o nosso schedule, né? A gente vai ter algumas aulas antes, mas nós vamos chegar lá nos órgãos societários, nas limitadas, as Assembleias Gerais, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, regras comuns, deveres, a Business Judgment Rule, como é que funciona, responsabilidades dos administradores, né? E assim por diante. Os dividendos em sociedades anônimas são proporcionais, via de regra, 100% das ocasiões vai ser proporcional. Existe uma regra que é bem debatida hoje, que é do parágrafo 4º do 294. Aí tem alguns artigos que
entendem pela possibilidade, aqui ó, na hipótese de omissão do estatuto quanto à distribuição dos dividendos, esses serão estabelecidos livremente pela Assembleia Geral, hipótese em que não se aplicará o disposto no artigo 202 dessa lei, desde que não seja prejudicado o direito dos acionistas preferencialistas, né, os preferenciais, de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade. Então, nessas companhias que têm uma receita bruta anual inferior a 78 bilhões, né, as sociedades anônimas simplificadas, há certa liberdade para a Assembleia Geral, e a doutrina debate se isso permitiria, então, que os acionistas, em havendo uma deliberação maciça, né, e regulação no estatuto, fizessem a distribuição desproporcional de dividendos. Né? O professor Rui Camilo, eu sei que é um dos que defende essa ideia. Mas é bem polêmico o assunto, né? Deixo aí para vocês essa reflexão. Publicização, né? Ela tinha maiores exigências do que a sociedade limitada, mas agora melhorou bastante, né, ao permitir publicações eletrônicas, essas últimas alterações legislativas dos últimos 2 anos. A transferibilidade: se a companhia é aberta, as ações têm que ser livremente negociáveis. Se for companhia fechada, podem haver restrições, né, a gente vai ver lá no 36 da lei, que alguns limites da circulação são possíveis, né? Então, no Estatuto da Companhia Fechada pode ter limitações a circulação das ações, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Então, isso, né, tem que ser visto com muito cuidado, porque não pode ser uma regra abusiva, sob pena de ela acabar sendo nula. Os casos de retirada: existe a possibilidade de retirada via dissolução parcial, nós vamos ver isso mais para frente também, pela impossibilidade do atingimento do seu fim. Esse é o caso normal aqui, que é previsto no 206. Então, 206 dissolve-se a companhia por diversos motivos aí, mas por decisão judicial, quando provado que não pode preencher o seu fim. Essa regra foi prevista também no CPC, no 599, que é parágrafo 2º, uma sociedade anônima de capital fechado pode pedir dissolução parcial, desde que demonstre que não pode mais preencher o seu fim. Quando um sócio falece, quando um acionista falece, há uma transferência automática das ações para os herdeiros. Tá? Justamente porque, diferentemente das sociedades contratuais, a sociedade anônima, ela, via de regra, é uma sociedade de capital, em que a pessoa dos sócios não importa, né, a ausência de relevância do aspecto pessoal dos acionistas. Então isso é diferente das outras sociedades, e por conta disso, quando um sócio falece, só passa a propriedade para os herdeiros, né? Transfere automaticamente. Claro que vai ter que registrar nos livros lá, no livro de registro de ações nominativas e no livro de registro de transferência de ações nominativas, mas transfere automaticamente com a SAISINE. O regime de tributação, também diferentemente das sociedades contratuais, ela não pode optar pela simples, então isso aqui é muito relevante na hora de decidir por um formato ou por outro. Se for uma sociedade de pequeno porte e que queira optar pelo simples, não pode eleger o modelo da sociedade anônima, porque é vedado lá pela lei complementar 123 de 2006. Mas ela pode optar pelo lucro presumido, né, dadas algumas circunstâncias, ou pelo lucro real. Então vou colocar aqui a lei para vocês verem. O artigo 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas que receita do ano anterior seja superior a 78 milhões. Então, tem mais algumas condicionantes aí, mas a gente vê que esse patamar dos 78 milhões, ele está sempre por aí, né? Então, sendo superior a 78 milhões, aplica aí o lucro real. Vou até colocar aqui. Se não, ela pode optar pelo presumido. Acho que era isso hoje, pessoal, né? Então, ficamos aqui com as sociedades anônimas. Espero que tenham gostado da aula. A gente vê que ela é realmente um mecanismo essencial, né, para circulação de riqueza, para geração de empregos, para inovação, para o ser humano, enfim, conseguir atingir coletivamente os seus propósitos, né, organizar os fatores de produção, e desde uma startup, né, desde uma sociedade anônima de porte pequeno até a macroempresa e a multinacional, a gente vê que esse formato é viável. É uma coisa que é bastante praticada no mundo inteiro e que tem elementos aí de convergência, que tem jabuticabas nossa também, mas é talvez o melhor modelo de sociedades que a gente tem hoje, né? Eu entendo que seria que é o melhor modelo mesmo. Ele, inclusive, com essas reformas recentes, ele vem tomando o lugar das sociedades limitadas. Então, mesmo sociedades pequenas estão optando pelo formato das sociedades anônimas. Então, ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Isn't it strange, oh, it's funny